Notícias. Economia. Saúde. Variedades. Mundo do trabalho. Giro sindical. Contraf. Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute. Eu sou o André Acarini e o nosso Contraficast está de volta com aquele nosso bate-papo de toda sexta-feira, de todo fim de semana, fazendo um resumo da semana, os fatos da semana, tudo aquilo que foi destaque, os principais destaques dos últimos dias. A gente fala da categoria bancária e fala também sobre o Brasil, política, economia, enfim, aquilo que foi destaque. A gente vai abrir essa edição já fazendo uma chamada para uma mobilização que acontece nessa terça-feira, dia 21, em todo o país, pela redução da taxa de juros, a Selic, também por mais representatividade de trabalhadores no CARF para reduzir sonegação e pela saída do presidente do Banco Central por conspirar contra o povo. A gente vai, antes de mais nada, mostrar a convocação do presidente da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, Sérgio Nobre, para esses atos. Companheiros e companheiras, dia 21 é dia de luta. Vamos nos manifestar nas cidades onde tem sede do Banco Central e exigir a queda da taxa de juros, a democratização do CARF e do Conselho Monetário Nacional. Convoco os companheiros e companheiras do movimento sindical, do movimento social, popular, a se juntar nessa luta tão importante para o nosso país. Vamos organizar manifestações e se no seu estado não tem sede do Banco Central, não tem problema. Manifeste-se também. Menos juros é mais investimento, mais emprego, mais saúde, mais educação. Menos juros é melhoria na vida dos brasileiros. Participe. Discutir a economia do nosso país é importantíssimo para a classe trabalhadora. Bom, a adesão aos atos é uma forma de defender, então, o crescimento econômico e a geração de empregos no país. Quem diz isso é a vice-presidenta da CUT Nacional e presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira. Ela fala que a necessidade da queda dos juros exorbitantes de 13,75% ao ano do Banco Central é para que a economia do país volte a crescer, já que quem tem condições de investir em novas empresas, por exemplo, e também na geração de empregos, na maioria das vezes faz o quê? Prefere deixar o dinheiro aplicado rendendo 8% ao mês. 8% que é o rendimento após o desconto do índice da inflação no período. Então já tem atos marcados, repito, pela redução da taxa de juros, por mais representatividade dos trabalhadores no Conselho de Administração de Recursos Financeiros para reduzir sonegação e a saída do presidente do Banco Central, o Campos Neto, por conspirar contra o povo brasileiro, mantendo a taxa de juros alta no patamar que está. Então já tem atos em Belém do Pará, em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro, em Recife também, em Salvador, na Bahia e em São Paulo, que começa às 10 horas da manhã na Avenida Paulista. Os atos vão ser realizados em frente às sedes do Banco Central nessas cidades. Continuando com mais notícias da categoria bancária, a nova presidenta da Caixa Econômica Federal, a Maria Rita Serrano, se reuniu com o Comando Nacional dos Bancários essa semana para tratar das demandas dos empregados do banco. O encontro foi realizado por meio de uma plataforma digital na segunda-feira, dia 13. No encontro, a Rita Serrano recebeu informações e uma série de reivindicações que são consideradas históricas pelos trabalhadores do banco. A presidenta da Contraficute, Juvândia Moreira, disse que esse foi um claro sinal de mudança na direção do Banco Público, que agora ouve os trabalhadores e se compromete a valorizar a mesa permanente de negociação. Assim, ela completa, podemos retomar a negociação das pautas que foram abandonadas nos últimos anos pela gestão anterior. Ainda sobre a Caixa, os novos membros do Saúde Caixa tomaram posse nos seus cargos essa semana. O compromisso da chapa que foi eleita é com a defesa do plano para todos os empregados do banco, com foco na sustentabilidade, na eficiência e na transparência. Mais mesa de negociação. O Comando Nacional dos Bancários se reuniu com a FENABAN e cobrou ações para o combate à violência de gênero e contra a desigualdade entre homens e mulheres. E o resultado da reunião que foi realizada no início da semana foi positivo. Os bancos se comprometeram com as pautas dos trabalhadores. Negociação sobre trabalho remoto também com avanço no Banco do Brasil. Os funcionários conquistaram a ampliação do teletrabalho, do home office, de 30% para 50% das equipes. E isso aconteceu depois de uma reunião entre a Comissão de Empresa
dos trabalhadores, dos empregados do Banco do Brasil e a nova gestão do banco. Essa semana também teve um debate virtual com o coletivo de formação da Contraficute, que reforçou a importância da formação política para a luta dos trabalhadores. O objetivo principal desse debate foi debater a formação e a conclusão foi de que a unidade das categorias, né, da classe trabalhadora, em especial a bancária, é muito necessária. A unidade, uma pesquisa sobre o tema está sendo elaborada e vai ser realizada em breve também. Mês Internacional da Mulher. Essa semana a gente publicou nas nossas redes sociais e no portal Contraficute também uma série, né, um podcast foi feito numa série com algumas análises sobre as medidas que foram lançadas no dia 8 de março pelo governo Lula. Lula fez o anúncio pessoalmente, né, e essas medidas foram elaboradas pelo Ministério da Mulher e tem a participação de vários ministérios, de 30 ministérios, na verdade. Então, a Pamela Godoy, que é assessora jurídica da Contraficute e também coordenadora do projeto Basta Não Irão Nos Calar, ela fez uma análise de alguns pontos principais dessas 24 medidas e estão aí disponíveis para você ouvir nas nossas plataformas, né? Tanto no Spotify como também no SoundCloud e nas redes sociais da Contraficute. A gente vai mostrar um trechinho deles que fala não sobre as medidas especificamente, mas sobre uma notícia, né, sobre um fato que faz parte desse pacote, que é a criação do Dia Nacional Marielle Franco. Isso foi determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e todo dia 14 de março será então o Dia Nacional Marielle Franco. 14 de março porque foi a data da morte da vereadora carioca, inclusive fez 5 anos esse ano. A data, então, é alusiva à morte de Marielle e a gente vai ouvir um trecho da Pamela Godoy falando sobre violência política, que foi o que aconteceu com Marielle. Vamos ouvir. Dia 14, a gente vai passar aí pelo 5º ano, aniversário de 5º ano da morte da Marielle Franco. Foi assassinada no Rio de Janeiro, no dia 14 de março de 2018. E, obviamente, uma situação de violência política de gênero, né? Marielle era defensora dos direitos humanos, era uma mulher negra, bissexual e o ódio, né, que determinadas ideologias têm às mulheres é tão absurdo que chega ao ponto de dizer esse não é o seu lugar. Então, além dos diversos ataques que ela sofria, ela foi covardemente assassinada. O governo, no último dia 8, né, cria o Dia de Combate à Violência Política de Gênero e de Raça, o Dia Marielle Franco, que é 14 de março. Mais uma notícia da categoria bancária. Bancários realizaram nessa quinta-feira, dia 16, uma mobilização no Centro Histórico de Porto Alegre para cobrar que o prefeito Sebastião Melo, do MDB, vete o projeto de lei 244 de 2022, que libera a retirada das portas giratórias de segurança das agências e postos de atendimento bancário na cidade. Sob o nome de Caminhada da Morte, a manifestação foi organizada pelo Sindibancários e pela FETRAFI Rio Grande do Sul e contou com o apoio da CUT do Rio Grande do Sul, Sindivigilantes do Sul e parlamentares. Essa caminhada alertou a população de que o projeto traz risco de morte nos bancos, tanto para trabalhadores quanto para clientes. Notícias do Brasil agora, imposto de renda, fique atento, o prazo para contribuintes brasileiros entregarem a declaração do imposto de renda à pessoa física 2023 começou na quinta-feira, dia 15, e vai terminar no dia 31 de maio. A Receita Federal liberou esse ano, inclusive, a declaração pré-preenchida, que evita erros e economiza tempo, além de dar direito à restituição mais rápida. A adoção da declaração pré-preenchida foi incluída entre os grupos com prioridade no recebimento da restituição nos primeiros lotes, como é o caso, por exemplo, dos idosos. No quarto dia de ataques criminosos que atingem pelo menos 45 cidades no Rio Grande do Norte, apesar da onda de violência nas ruas e da falta de transporte coletivo, trabalhadores se arriscam para cumprir a jornada porque o comércio, em especial os shoppings, não alteraram seus horários de funcionamento em Natal. Indiferentes aos riscos, né, os gestores do Shopping Midway, lá em Natal, tentaram atrair mais clientes no Dia do Consumidor em uma publicação nas redes sociais. Isso gerou revolta entre os internautas. Foram vários os comentários reclamando da permanência do horário de funcionamento do shopping em plena crise de violência que está vivendo o Estado. Agora a gente fala sobre política, o escândalo das joias de Bolsonaro. Os senadores da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor querem detalhes sobre a venda da refinaria Landulfo Alves, a RLAN, na Bahia.
para Mubadala Capital, que é um fundo de investimentos de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. 2 fatos importantes levaram os senadores a suspeitar dessa transação. Um deles é o preço subfaturado cobrado pelo governo de Jair Bolsonaro na venda da refinaria. O outro são os presentes que os árabes deram a membros do governo, em especial a Bolsonaro. Então fica a pergunta, né? Foi presente ou propina? E é isso que querem saber os senadores. Quando a gente fala do preço da RLAN, ela foi vendida em novembro de 2021 por Bolsonaro para o grupo árabe por 1 bilhão 650 milhões. Isso é quase metade do valor de mercado da refinaria, que era de 3 bilhões de reais. Um mês antes de pagar muito menos pela RLAN, em outubro de 2021, a Receita Federal apreendeu no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, joias supostamente enviadas pela Arábia Saudita à então primeira-dama Michele Bolsonaro. E essas joias estão avaliadas, como todo mundo sabe, já em 16 milhões e meio de reais. Ainda sobre a família Bolsonaro, o filho 04 do ex-presidente, o Jair Renan, de 25 anos, que já foi até empresário durante o mandato do pai, nem vai precisar dar expediente em Brasília para receber mais de 7 salários mínimos por mês no Senado. Ele foi nomeado em um cargo no gabinete do senador bolsonarista Jorge Seif, que é do PL de Santa Catarina, ex-secretário da Pesca, e vai receber R$ 9.500 por mês de salário. Assim a gente termina essa edição do Contraficast com os fatos da semana. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. A gente se fala na próxima edição. Até lá!